Tudo bem, maravilhosinhos! Eu poderia desejar um feliz 2024, um feliz ano novo, mas são 21 de fevereiro de 2024, seria meio incoerente. De qualquer forma, como é o nosso primeiro encontro do ano, eu quero te desejar um 2024 maravilhoso e principalmente que 2024 seja o seu ano no Diário Oficial. Eu sei que você espera por isso há algum tempo. Eu venho aqui hoje para compartilhar com vocês uma publicação do Estratagema. Na verdade, eu fiz um story ontem no Estratagema perguntando, eu abri uma caixinha de perguntas. Deixe sua dúvida em qual parte da redação você tem mais dificuldade, você empaca, não sai dali. E aí uma seguidora falou assim, professora, me ajuda, porque o repertório sociocultural ainda é muito difícil para mim depois de anos estudando redação. Então, tendo em vista esse pedido de socorro, eu falei assim, gente do céu, o repertório sociocultural nem de longe pode ser um bicho de 7 cabeças para vocês e deve representar isso, porque ele é uma pontinha do seu texto dissertativo argumentativo. Além de representar um papel de coadjuvante no texto argumentativo, o repertório sociocultural, quando é compreendido em sua totalidade, quando você entende o potencial de um repertório sociocultural, você nunca mais passa aperto. E aí, o que eu pensei? Eu poderia responder a dúvida dessa aluna num story, em 30 segundos, em 60 segundos. Mas eu achei mais interessante usar uma própria publicação do Estratagema, que eu vou compartilhar aqui com vocês, a título de exemplificação para tornar a minha explicação um pouco mais concreta. Como eu enxergo o repertório sociocultural e como vocês costumam enxergar o repertório sociocultural. Acompanhe aqui comigo. Eu tô aqui, ó, tentando fazer a limpeza dos meus óculos. Pronto. Agora sim. Eu vou compartilhar minha tela com você. Essa publicação aqui, ela é de janeiro, deixa eu ver, janeiro de 2023. Ela tem mais de um ano. E essa publicação aqui, ela é bem completinha e bem didática. Como usar Greta Thunberg na redação. E aí, dá uma olhada aqui nessa publicação. Eu falo de modo bem objetivo, acho que são 4 ou 5 slides, ó. Eu falo de modo bem objetivo a respeito do trabalho da Greta. Eu sei que você sabe quem é Greta Thunberg, né? E na sua cabeça, como que você usaria o nome da Greta na sua redação? Eu vou usar em contexto de redação a respeito de meio ambiente. Redação sobre o meio ambiente, eu posso usar o nome dessa cidadã aqui. Aí eu faço um panorama bem breve na publicação, falando da idade dela, falando do movimento, o objetivo do movimento, que é chamar a atenção em relação às questões de meio ambiente, mesmo as questões climáticas. Eu faço uma breve introdução a respeito da própria biografia dela. Ela tem determinado transtorno psicológico. Então, é uma publicação que, na sua cabeça, é despretensiosa. Normalmente vocês encaram, legal, esse nome eu já conheço, já sei utilizar em repertório sobre o meio ambiente. Aí, um dia depois, olha o que eu fiz. Agora eu vou compartilhar com você a outra publicação. Um dia depois, eu compartilhei, ou 2, sei lá, 24 de janeiro, isso mesmo, um dia depois. De propósito, óbvio, eu compartilhei como você vê uma publicação minha, principalmente de repertório sociocultural, é o que eu estou falando aqui especificamente. Aí eu fiz um print aqui, ó, da publicação que eu tinha compartilhado no dia anterior. Como você vê? Aplicabilidade em temas sobre meio ambiente. Agora você vai ver como eu vejo e como você deveria enxergar um repertório sociocultural. Em todas as suas vertentes, possibilidades, enxergando cada repertório como uma espécie de iceberg em que a maioria só vê uma pontinha em termos de potencialidade. Todo mundo usaria em temáticas sobre meio ambiente. Mas como eu vejo em que tipos de temáticas eu poderia utilizar o meu repertório sociocultural. Se o teu tema de redação é sobre influência das redes sociais, nas redes sociais, a gente poderia falar sobre digital influencer, a gente poderia falar sobre a idade, o quanto os jovens estão engajados no mundo digital, se isso é benéfico, se isso é maléfico, pontos positivos, pontos negativos.
Eu poderia falar sobre engajamento político, há quem chame de ativismo digital, temas de redação sobre ativismo digital, engajamento político, polarização político, como defender seus ideais políticos em um panorama de democracia. Olha só, não é sobre meio ambiente. E vocês só enxergam e vinculam o nome da Greta a meio ambiente. E eu tenho certeza que vocês fazem um trabalho minucioso ao pegar um repertório sociocultural. Normalmente vocês fazem isso muito melhor do que eu, gente. Porque vocês estão no empenho de fazer um caderno de repertório sociocultural. Eu quero um caderno com eixo temático meio ambiente, outro para o eixo temático sobre política. Mas espera aí. Quando você tem um repertório sociocultural bem estudado e consegue enxergar toda a potencialidade dele, até o nome da Greta poderia ser utilizado no seu caderno de repertório sociocultural, tanto no eixo do meio ambiente quanto no eixo político. Tá observando aí? O que mais? Em que mais contextos? Aqui embaixo, ó, eu tenho uma espécie de print da publicação que eu fiz no dia anterior. É só para os alunos, os seguidores, recobrarem a memória. Olha, a professora fez essa publicação no dia anterior. O que mais eu poderia falar? Eu poderia falar sobre evasão escolar. Gente, Greta Thunberg e evasão escolar. Vocês fazem um estudo minucioso sobre o repertório sociocultural. Será que você consegue fazer um brainstorm? Pega um repertório sociocultural que você tenha estudado recentemente, dever de casa, e vai puxando a setinha, faz uma espécie de brainstorm, um mapa mental, coloca a Greta Thunberg ou o seu repertório sociocultural no centro aí de uma folha e vai puxando as setinhas para você ver as possibilidades de abordagem do repertório. A Greta tem uma espécie de movimento, às sextas-feiras, é uma hashtag inclusive, em inglês, tá? Mas a gente traduz para o português como Sextas pelo Clima. E no movimento Sextas pelo Clima, tanto a Greta quanto os seguidores vão para frente de locais de grande visibilidade para o público da nação e para o público do mundo inteiro, né? Fazer seus protestos. Só que esse tipo de movimento de Sextas pelo Clima foi duramente criticado porque tirava e tira muitos jovens da escola em dia de sexta-feira, dia útil, dia que o jovem deveria estar lá, adolescente, né? Estudando e se dedicando à sua vida profissional. Então, quem diria que você poderia utilizar a Greta Thunberg, por exemplo, em um tema sobre educação, sobre evasão escolar, e aí poderia ser uma vertente negativa, é óbvio, dizendo que uma grande líder do ativismo digital a respeito do meio ambiente, há quem diga que ela é pirracenta e não ativista. Isso é uma defesa de ponto de vista que você não vai colocar na redação, tá? Mas quem diria que a gente poderia utilizar evasão escolar atrelado e vinculado ao nome da Greta, sabe? E a questão sobre mazelas psíquicas e inclusão. A Greta, ela tem síndrome de Asperger, ela tem um outro transtorno psíquico que provoca na Greta uma dificuldade de se comunicar. Então ela não tem aquela eloquência natural. Tudo que ela fala em público é a título de muito esforço, é a cargo de muito esforço. Então a gente poderia falar sobre mazelas psíquicas, sobre inclusão, a gente poderia falar sobre capacitismo, né? Ela é uma autista, se ela tem Asperger, que é um dos espectros do autismo, ela é uma autista e ela está incluída, inserida, engajada politicamente, fazendo seu ativismo aí, digital, presencial. E a gente poderia falar sobre questões capacitistas. O termo capacitista é muito, muito recente, gente, né? O que significa capacitismo? Tem uma publicação do Estratagema que explica a respeito disso minuciosamente. É você colocar pessoas que estão em situação atípica, como é o caso de um autista, colocar em uma situação de vulnerabilidade e inferioridade, né? Como se não fosse capaz, daí o termo capacitismo, como se não fosse capaz, como se não tivesse, como se estivesse em desvantagem em relação aos outros, sabe? E por fim, aí sim, o mais óbvio de todos, que é vincular o nome da Greta à temática de meio ambiente. Isso aí é mais fácil, né? E eu nem preciso passar por isso e explicar isso aí. Mas olha aqui, quando a visão é limitada, os repertórios são finitos. Se a sua visão só enxerga a pontinha do iceberg, né? Só enxerga uma Greta Thunberg vinculada, por exemplo, a questões climáticas, aí os teus repertórios são finitos. Você consegue identificar isso?
Pensa aí, faz uma autorreflexão e uma breve reflexão a respeito da aplicabilidade de repertório no texto. O que você faria? Você conseguiria enxergar essas várias possibilidades? Se você enxerga todas essas possibilidades, significa que você está em vantagem em relação à maioria. Porque a maioria tem problemas em relação ao repertório sociocultural porque não enxerga as possibilidades de aplicabilidade. Então, quando a sua visão é limitada, você tem um número muito finito e muito ínfimo de repertórios socioculturais se comparado ao universo de temas. Então hoje, como eu deixei de dever de casa para vocês, eu espero ter sido clara, deixe sua curtida, seu comentário, gostei professora, foi show, deixa aqui seu carinho para mim, mas você a partir de hoje tem um dever de casa. Sobretudo quando você estiver dissertando, enxergar o repertório sociocultural em suas multifacetas, para que você não perca tempo estudando o repertório sociocultural que não vai te dar uma aplicabilidade tão ampla. Às vezes você acha que o repertório sociocultural é excelente, mas ele é excelente para aquele tema de redação, especificamente. Se eu tenho um tema de redação sobre desmatamento na Amazônia, por exemplo, como combater o desmatamento na Amazônia? Tema de redação bem brazuca aí para você. E aí você diz assim, professora, eu pesquisei repertório sociocultural e eu tenho um repertório sociocultural excelente para esse tema aqui. De que no ano de 2022, 2023, houve 20% a mais de desmatamento na região amazônica. Olha que maravilha de repertório sociocultural. Talvez não, porque é um tipo de repertório que muito provavelmente você vai conseguir utilizar apenas no eixo temático meio ambiente e quem sabe, talvez, apenas nesse tema de redação especificamente. Mas se você escolhe bem o seu repertório sociocultural, escolhe um repertório sociocultural coringa e treina o seu olhar para fazer esse brainstorm, para fazer essa tempestade de ideias, esse mapa mental, e treina o seu olhar para aplicar esse repertório em outros temas, pronto. Você venceu a etapa do repertório sociocultural e eu posso garantir para você que o repertório nunca mais vai ser um problema na sua vida e na sua dissertação. Siga o Estratagema nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu carinho aqui pra mim. Siga o Estratagema aqui no YouTube também. Lá no Instagram tem conteúdo de valor. Eu mesma peguei um próprio conteúdo do nosso Instagram aqui para exemplificar essa questão do repertório sociocultural. E eu tenho uma coisa para te dizer. Se você acha que em alguns minutos de vídeo eu pude contribuir para a tua aprovação no concurso público, quanto mais se você se tornar meu aluno. Porque a gente tem contato direto, os alunos de turma falam com a professora, eu não largo a mão de ninguém. É do Estratagema para a vaga. Tá bom, minha gente? Até breve. Eu volto aqui em breve. Beijo, tchau, tchau.